Então vamos começar hoje, o dia de hoje, nós vamos falar sobre as exotropias. Então, nós vamos começar falando sobre a exotropia intermitente, tá? Você tem que a exotropia mais frequente aqui tá, é a mais comum de encontrar, tá? Que é a exotropia intermitente, aonde a sensoriedade é conservada. Então, como é a classificação e patogenia? Então, você vai ter uma exotropia mesmo ou uma exotropia intermitente. E ela pode ser devido a um excesso de divergência, onde o desvio de longe é maior do que o de perto, ou uma insuficiência de convergência, onde o desvio de longe é menor do que o desvio para perto. Então, teoricamente, existiria um centro da divergência tônica, um centro anatômico da divergência, proposto por Sugar, Colgan e Bruce. Ele estaria entre os núcleos do sexto par ou próximo, ou seja, lá embaixo mesmo, na ponte, quase na fronteira com a medula oblonga, o bulbo. E para Scooby, ele seria cortical e supracortical. Já eu tenho a mesma opinião do Biochovsky. Eu acho que a divergência, esse centro da divergência tônica, ele não existe. Por quê? Alguém pode falar? Hein? Alô? Pode dizer, doutor. Pode falar, Amanda. Vocês não estão no Quitanda, né? Eu não, você tá ouvindo barulho? Cadê a Maríndia? Ah, só tem vocês três. Cadê a Maríndia? E a Renata? Hum? Não sei, doutor, tô sozinho aqui. Tá bom, então. Você mente bem, viu? Paulinha! Paulinha, por que não Minto existiria? nada, não, oxe. Por que Paulinha não existiria? A pergunta é: centro de divergência tônica não existe, é isso? Para mim não existe. Por quê? Ou você acha que existe? Centro de divergência tônica. Preciso aliviar mais atrás. Eu preciso. O que é o centro de divergência tônica? Porque eu acho que existe o centro da convergência. Como se fosse uma área no cérebro, é isso? Isso. Eu acredito no centro da convergência tônica, que ele é mesencefálico, na altura do círculo superior da lâmina quadrigêmea, um pouco mais ventral, ao núcleo pretectal. Então, Sim. isso que deixaria a gente sempre em tonicidade, em paralelismo. Ah, tá. Realmente não precisa ter um centro de divergência, né? Se você tiver um problema no centro de convergência, você... É isso? Então, qual que é a posição natural dos olhos? Tem um nome, né? Mas o nome, orto? Não. Qual é a posição natural dos olhos? A Tem um posição nome? natural dos olhos é quando, lembra na aula que a gente começou lá no comecinho? Então, a posição natural é o quê? É o eixo visual está em paralelismo com o eixo orbitário. E como é o eixo orbitário? O eixo orbitário é em divergência.
Ah, sim, ok, entendi. A posição do olho do cadáver? Essa mesma posição é Em divergência. Então, divergente. para o paralelismo ocular, você precisaria do quê? De um centro de convergência tônica. E é redundante você ter um centro da divergência tônica. Entendi. O natural é divergente. Exatamente. Entendi. Agora eu entendi mesmo. Tá? Então, Scooby falaria que você teria uma divergência ativa. Já Tandler e Jampolsky, eles falam que não há divergência ativa, e sim um retorno dos olhos para a posição livre de fusão, ou seja, a posição do cadáver. Tá? Já Duane, ele fala que o aumento da convergência tônica levaria a um excesso de divergência. E o debilitamento dessa convergência tônica levaria à insuficiência de convergência, mas não leva a XT, e sim uma insuficiência de convergência. Tanto que pessoas com insuficiência de convergência que são orto, não tem? Sim. Então. Então, a prova da divergência tônica, para alguns, seria a ET do tipo Bioshovs, que a gente falou na outra aula. Tá? Já Jampolsky, ele nega isso. E aí lembrar sempre que a posição do repouso do cadáver é em XT, e para manter o paralelismo ocular na vigília, a gente estaria sempre em tonicidade de convergência. Por isso que quando você tem uma catarata total de longa data e o paciente não opera, o que acontece com os olhos? Causa XT, né? Ele vai para XT. Quando o paciente perde visão de um olho, o olho vai para XT. Então, não precisaria de um centro da divergência. Isso aí é o caminho natural do repouso. Entenderam? Entendi, doutor. Então, a miopia seria o fator importante na patogenia da XT. Tá? Por quê? Não seria o contrário? Então, por que a miopia é um fator importante na patogenia da XT, da exotropia? Hum? O paciente precisa fazer menos esforço por causa do grau para. O paciente com XT acomoda? Acomoda. Ele consegue acomodar e ter visão normal? Não, não é tanto que ele suprime, né, para não ter visão dupla. Então, o que acontece? Diferentemente da hipermetropia, aonde o paciente ele acomoda e tem uma visão boa, todo paciente míope, teoricamente, tem que usar óculos, não tem? Aham. Isso que é um fator importante. Então, e a gente sabe que a anisometropia miópica astigmática é o fator desencadeante da intermitente. E a herança pode ser um fator etiológico da XT. Entenderam?